Você já parou para se perguntar o que é o Brasil? Como você escreveria o nosso país? Carnaval? Futebol? Corrupção? O povo brasileiro vive numa espécie de bolha, onde as pessoas parecem simplesmente ignorar os problemas reais da nossa sociedade para ficar defendendo X ou Y nas redes sociais. E isso nos leva à pergunta: qual a diferença do Brasil que temos? Não, Brasil que vemos. Qual a diferença do Brasil que temos? Não, é pro que vemos. E é por isso que eu trago a pergunta: qual a diferença do Brasil que vemos pro Brasil que realmente temos? Aí eu corto e faço o resto. No início de 2018, nosso professor de Sociologia, muito legal, da hora e bonito, diga-se de passagem, nos propôs um trabalho onde basicamente nós tínhamos que falar qual a nossa opinião sobre o Brasil. E realmente, esse trabalho não tinha nada. Ele não tinha absolutamente nada. O negócio de áudio tava aparecendo o tempo todo, parabéns, né? Continuidade a gente se vê por aqui. Basicamente, nós pegamos várias características estereotipadas do Brasil e representamos isso de uma forma engraçada. A gente falou sobre o Brasil ser bonito e sermos um povo amigável e legal e bonito. E de fato a gente é um país bonito. A gente tem praias, florestas. Porém, se analisarmos os dados da Organização Mundial de Turismo, veremos que nações em desenvolvimento como Tailândia, México, Marrocos, África do Sul e até a Argentina recebem muito mais turistas que a gente. E afinal de contas, por que isso acontece? Por que as pessoas optam por visitarem outros lugares em vez de passarem as férias no Brasil? Afinal, não somos um povo feliz, um povo amigável, um povo cordial? Estou me indagando muito. Sérgio Buarque de Holanda, muito inspirado pelas ideias de Freire, diga-se de passagem, nos traz o conceito de homem cordial. Em linhas gerais, o homem cordial, segundo ele, seria um ser de origem patriarcal e que, ao mesmo tempo que seria dominado pelo coração, também seria impulsivo e um pouco violento, o que acaba criando uma não distinção entre o público e o privado. E tipo, uma coisa a se comentar sobre essa tese de Sérgio Buarque de Holanda é que o homem cordial acaba criando uma máscara que mascara, obviamente, uma desigualdade social sob o pretexto de uma impessoalidade e de uma certa amizade teatral que beira a dissimulação. Fez sentido essa frase? Espero que sim. Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda acabaram criando que muitos sociólogos, inclusive Gessé de Souza, que é um dos sociólogos que estudamos esse ano, chamam de mito nacional, segundo Gessé de Souza. Esse mito nacional possibilita que o brasileiro, ainda que ambiguamente, se orgulhe do Brasil, o que antes era impossível. Seu objetivo é, portanto, pragmático. Basicamente o que Holanda e Freire fizeram foram basicamente, eu falei basicamente duas vezes, Holanda e Freire pintaram a imagem do brasileiro que nós queríamos que fosse verdade, mas que, na real, não é. Pra gente entender a desigualdade social no Brasil e o problema das classes mais baixas, a gente precisa primeiro compreender o próprio conceito de classe social no Brasil. As pessoas hoje em dia têm uma ideia errada sobre a existência de uma relação entre a classe que se ocupa e a quantidade de renda que se ganha. Uma das obras que foram propostas para leitura esse ano foi a obra de Gessé de Souza, A Ralé Brasileira, e nessa obra Gessé fala como esse sistema de classificação de classes é pleonasmo, né? Como esse sistema de classificação não faz sentido. As pessoas só possuem uma renda propriamente dita quando elas são adultas. Mas e antes disso, na infância e na adolescência, as pessoas não são nada? Como Gessé de Souza fala, toda essa pré-história entre a infância e a vida adulta é ignorada? Quando a gente pensa em desigualdade social, a gente precisa repensar algumas ações que não fazem muito sentido. Por exemplo, enquanto países como a Alemanha fazem um enorme esforço econômico para incluir mais de 17 milhões de alemães orientais na sociedade, o Brasil joga 70 milhões de pessoas no lixo. É isso que Souza quer resgatar em sua obra. Como ele próprio diz, por que criar esse lixo social? Fazendo isso, a gente está basicamente destruindo a confiança e a autoestima dessas pessoas que muitas vezes já nascem fadadas ao fracasso. Essa classe, diferente dos trabalhadores, não tem os estímulos necessários para competir efetivamente no mercado de trabalho. E essa situação é extremamente análoga à situação dos escravos depois do fim do sistema escravocrata no Brasil. Florestan Fernandes fala sobre isso. E como os negros foram largados à própria sorte e não receberam os estímulos necessários para participar dessa nova sociedade que estava se formando. Uma sociedade fadada ao capitalismo, no caso. E o que a Ralé faz é basicamente vender sua energia muscular e o seu tempo, assim como os escravos, para que eles consigam um mínimo de espaço no mercado de trabalho. Só para constar, em nenhum momento o termo ralé foi usado de forma pejorativa durante esse vídeo.
já que a desvantagem da ralé começa ainda na escola, porque sem um ambiente familiar que os estimule a ter uma boa educação, as pessoas que saem da escola e entram diretamente no mercado de trabalho já começam como fracassadas, já que elas não tiveram nem a base escolar necessária para ter uma boa aprendizagem e um bom estudo. Para a gente reverter essa situação, um investimento pesado na educação a longo prazo é a opção. Opção não, é o caminho. Porque assim, essas classes precisam ter, por menor que seja, um habitat familiar estável que crie condições de desenvolvimento suficientes para que elas comecem a seguir em direção a uma vida melhor. Mas assim, é fácil falar que é só investir na educação que tá tudo certo, porque na real a gente sabe que isso não vai acontecer do dia pra noite. E é muito provável que nem a minha geração veja essa mudança acontecer. Mas então por que esse falatório todo? Por que trazer esse assunto à tona? Porque a gente precisa tentar. Vai mudar alguma coisa? Eu não sei, mas a gente precisa fazer algo. Para que o mal prospere, basta que alguns bons homens não façam nada. De qualquer forma, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.